Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando o véu que separa os mundos se torna quase transparente pela intensidade de uma oração silenciosa ou de um coração que, mesmo em ruínas, ainda busca o sagrado. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com Ana, uma médica dedicada, cujas mãos já tocaram a vida e a morte incontáveis vezes, cujos olhos já viram mais desespero e mais esperança do que muitos poderiam imaginar. A história dela não é um conto de fadas, mas um sussurro vindo de um lugar onde a ciência e o mistério se entrelaçam na tapeçaria da existência humana. Naquela noite, o hospital parecia um labirinto de sombras e ecos, um organismo gigante que respirava com o ritmo dos monitores cardíacos e os passos apressados de quem lutava contra o tempo. Ana estava exausta. O peso das últimas semanas se acumulava em seus ombros, não apenas a fadiga física de turnos intermináveis, mas um cansaço da alma. Havia sido um período particularmente cruel, com perdas que a haviam marcado profundamente, pequenas batalhas diárias que, somadas, pareciam minar sua própria força vital. Ela amava sua profissão com uma paixão quase visceral, a capacidade de aliviar a dor, de trazer conforto, de, por vezes, desafiar o destino. Mas, ultimamente, essa paixão vinha se mesclando com uma tristeza densa, uma sensação de impotência que se infiltrava em cada célula do seu ser. Caminhava pelos corredores silenciosos, o cheiro de antissépticos misturando-se com o aroma suave das flores esquecidas em algum quarto, e o zumbido constante da aparelhagem médica servia como uma trilha sonora para sua própria introspecção. Seus pensamentos eram um emaranhado de casos complexos, de rostos de pacientes, e foi nesse instante, nesse microsegundo de distração e melancolia, que a primeira alteração sutil se manifestou. Não foi um som alto ou uma visão dramática, mas uma mudança no próprio tecido do ambiente. Os ruídos que antes eram um constante murmúrio, o bip dos monitores, o arrastar dos sapatos dos plantonistas, o eco distante de uma conversa, começaram a rarear, a diminuir de intensidade, como se alguém estivesse ajustando um botão de volume em uma orquestra fantasma. Um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma espécie de absorção, de densidade que preenchia o ar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que não vinha do frio do ar-condicionado, mas de algo mais profundo, algo que parecia tocar a medula de sua alma. Ela olhou para a enfermeira que estava à sua frente, concentrada em um computador, mas a mulher parecia alheia a essa transformação quase imperceptível. Seria sua imaginação, a exaustão brincando com seus sentidos? Ela piscou, tentando clarear a mente, e nesse exato momento, o silêncio se tornou absoluto. Não o silêncio que se segue a um grande barulho, mas um silêncio que parecia vir de antes do som, que antecedia a própria existência dos ruídos. Era tão profundo, tão completo, que os batimentos do seu próprio coração pareciam ensurdecedores. E então, aconteceu. Por 3 segundos. Apenas 3 segundos. O hospital inteiro, com suas centenas de vidas entrelaçadas, suas máquinas complexas, seu incessante ir e vir, simplesmente parou. O relógio digital na parede do posto de enfermagem congelou. O monitor cardíaco ao lado, que antes exibia uma linha contínua, uma melodia constante de vida, subitamente estabilizou-se numa reta perfeita, uma pausa assustadora. As luzes, que antes tinham um brilho constante, pareciam vibrar, como se estivessem à beira de apagar, mas mantinham uma luminosidade suave, quase etérea. O ar ficou espesso, quase tangível, e Ana sentiu como se estivesse respirando não oxigênio, mas pura essência de tempo, de mistério. E dentro desses 3 segundos, que se estenderam como uma eternidade, ela viu. Não com os olhos da carne, não da forma como vemos o mundo físico, mas com uma visão interior, a visão da alma que se abre para o invisível. Diante dela, no meio do corredor vazio, onde segundos antes só havia o chão polido e as paredes brancas, uma luz começou a se formar. Não era uma luz de lâmpada, nem o brilho refletido de um espelho. Era uma luz viva, pulsante, que emanava uma cor que ela nunca havia visto antes, algo entre o dourado e o prata, com nuances de azul celeste e violeta profundo. Essa luz se adensou, tomando uma forma suave, indefinida, mas inegavelmente presente. Não tinha asas, nem feições humanas nítidas, mas a sensação era de uma presença, com P maiúsculo, uma inteligência, uma benevolência que irradiava de cada partícula de seu ser luminoso.
Ana não sentiu medo. A exaustão, a dor, o questionamento, tudo isso se dissolveu na presença daquela luz. Foi substituído por uma calma que invadia cada fibra de seu corpo, uma paz tão avassaladora que fez seus olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Era como se o universo inteiro estivesse se curvando para sussurrar um segredo antigo, uma verdade que ela sempre soubera no fundo do coração, mas que o ruído do mundo havia abafado. A presença não falou com palavras. A comunicação foi telepática, um fluxo de sentimentos, de imagens, de certezas que se imprimiram diretamente em sua mente e em seu coração. A mensagem era simples, mas profunda: você não está sozinha. O amor que você sente, a compaixão que move suas mãos, o desejo de curar, tudo isso é parte de uma teia maior, um desígnio sagrado. Sua dor é vista, sua luta é reconhecida. Há luz mesmo na escuridão mais densa, e essa luz é mais forte do que qualquer sombra. A presença transmitia uma sensação de consolo, de validação. Dizia-lhe que, mesmo nas derrotas, havia aprendizado, que cada semente de bondade lançada, cada toque de cura, cada palavra de conforto, reverberava no cosmos, criando ondas de esperança que se espalhavam para além do que ela podia ver. Ela sentiu um calor suave no peito, como se um bálsamo invisível estivesse sendo derramado sobre suas feridas mais íntimas, curando a exaustão que pesava em sua alma. Não era uma cura física, mas uma renovação espiritual, uma restauração da fé na própria capacidade de amar e de servir. A presença da luz parecia envolver o hospital inteiro, cada quarto, cada leito, cada alma sofredora, com a mesma compaixão ilimitada, mostrando a Ana que, por trás do sofrimento e da doença, havia sempre uma dignidade intrínseca, uma chispa divina que nunca se apagava. Era como se o véu da ilusão tivesse sido erguido por aqueles 3 segundos, revelando a verdadeira natureza das coisas, uma interconexão de amor e luz que transcende a morte e a dor. E então, tão sutilmente quanto havia começado, o feitiço se desfez. O relógio digital piscou, avançando 3 segundos de uma só vez. O monitor cardíaco voltou ao seu ritmo familiar de bips suaves. Os sons do hospital, que haviam sido absorvidos, retornaram gradualmente, como se a vida estivesse voltando a preencher aquele espaço que, por um instante, havia sido sagrado e suspenso. A luz dourada se desfez, não se dissipando, mas se tornando parte do ar, da própria atmosfera, uma energia que agora permeava tudo. Ana piscou novamente, sentindo o peso do prontuário em suas mãos. A enfermeira à sua frente continuava a digitar, alheia a qualquer interrupção. Para o mundo exterior, nada havia acontecido. Mas para Ana, o universo havia se recalibrado. Ela sentiu uma leveza no corpo, uma clareza na mente que há muito tempo não experimentava. A dor de cabeça havia sumido, e o cansaço persistente que a acompanhava há semanas dera lugar a uma energia renovada, uma sensação de propósito restaurado. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus colegas, para os quartos onde pacientes dormiam ou sofriam. A diferença era que agora, ela os via com outros olhos. Não apenas corpos doentes ou mentes confusas, mas almas, cada uma com sua própria jornada, seu próprio brilho. O hospital, que antes parecia um lugar de constante batalha, agora se revelava como um santuário de esperança, um palco para a resiliência humana e a compaixão divina. Ela sabia que os desafios continuariam, que a dor e a perda ainda fariam parte de sua rotina, mas a perspectiva havia mudado. A presença da luz lhe havia lembrado que, mesmo no ponto mais baixo da escuridão, a luz existe, a ajuda está próxima, e a cura é possível em muitos níveis, não apenas o físico. A partir daquele dia, Ana continuou sua jornada como médica, mas com uma nova serenidade, uma sabedoria tranquila que irradiava dela. Sua empatia se aprofundou, sua capacidade de ouvir não apenas as queixas, mas os medos e as esperanças não ditas de seus pacientes, se tornou mais aguçada. Ela compreendeu que a maior cura, muitas vezes, não vem de medicamentos ou cirurgias, mas de um toque gentil, de uma palavra de encorajamento, de um olhar que reconhece a divindade inerente em cada ser humano. Ela passou a ver o sofrimento não como um fim, mas como uma oportunidade para a alma crescer, para a compaixão florescer. E naqueles momentos de silêncio, de desespero, ela se lembrava dos 3 segundos em que o hospital parou, em que o véu se ergueu,
e a luz lhe trouxe a certeza de que nunca estamos sozinhos, que há sempre uma presença amorosa velando por nós, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Ana nos convida a refletir sobre os nossos próprios momentos de pausa, de silêncio, aqueles instantes em que o mundo parece congelar e a percepção se expande. O que acontece nesses pequenos vazios? O que estamos prontos para ver, para sentir, para compreender? E se os anjos sempre estiverem por perto, aguardando apenas que olhemos com os olhos da alma, que permitamos que o barulho do mundo diminua, e que o silêncio nos revele as verdades mais profundas? Eu me pergunto, e você, que compartilha este momento comigo, já viveu algo que desafia a lógica, algo que tocou sua alma de uma forma que mudou sua percepção da vida? Se sim, compartilhe conosco nos comentários abaixo, sua história pode ser a luz que alguém precisa. E se você sente que estas conversas íntimas, que exploram o mistério e a beleza do invisível, ressoam com você, eu o convido a se inscrever no canal, a se juntar à nossa comunidade, para que juntos possamos continuar a desvendar as histórias de luz que iluminam o caminho da nossa existência. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando o véu que separa os mundos se torna quase transparente pela intensidade de uma oração silenciosa ou de um coração que, mesmo em ruínas, ainda busca o sagrado. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com Ana, uma médica dedicada, cujas mãos já tocaram a vida e a morte incontáveis vezes, cujos olhos já viram mais desespero e mais esperança do que muitos poderiam imaginar. A história dela não é um conto de fadas, mas um sussurro vindo de um lugar onde a ciência e o mistério se entrelaçam na tapeçaria da existência humana. Naquela noite, o hospital parecia um labirinto de sombras e ecos, um organismo gigante que respirava com o ritmo dos monitores cardíacos e os passos apressados de quem lutava contra o tempo. Ana estava exausta. O peso das últimas semanas se acumulava em seus ombros, não apenas a fadiga física de turnos intermináveis, mas um cansaço da alma. Havia sido um período particularmente cruel, com perdas que a haviam marcado profundamente, pequenas batalhas diárias que, somadas, pareciam minar sua própria força vital. Ela amava sua profissão com uma paixão quase visceral, a capacidade de aliviar a dor, de trazer conforto, de, por vezes, desafiar o destino. Mas, ultimamente, essa paixão vinha se mesclando com uma tristeza densa, uma sensação de impotência que se infiltrava em cada célula do seu ser. Caminhava pelos corredores silenciosos, o cheiro de antissépticos misturando-se com o aroma suave das flores esquecidas em algum quarto, e o zumbido constante da aparelhagem médica servia como uma trilha sonora para sua própria introspecção. Seus pensamentos eram um emaranhado de casos complexos, de rostos de pacientes, e foi nesse instante, nesse microsegundo de distração e melancolia, que a primeira alteração sutil se manifestou. Não foi um som alto ou uma visão dramática, mas uma mudança no próprio tecido do ambiente. Os ruídos que antes eram um constante murmúrio, o bip dos monitores, o arrastar dos sapatos dos plantonistas, o eco distante de uma conversa, começaram a rarear, a diminuir de intensidade, como se alguém estivesse ajustando um botão de volume em uma orquestra fantasma. Um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma espécie de absorção, de densidade que preenchia o ar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que não vinha do frio do ar-condicionado, mas de algo mais profundo, algo que parecia tocar a medula de sua alma. Ela olhou para a enfermeira que estava à sua frente, concentrada em um computador, mas a mulher parecia alheia a essa transformação quase imperceptível. Seria sua imaginação, a exaustão brincando com seus sentidos? Ela piscou, tentando clarear a mente, e nesse exato momento, o silêncio se tornou absoluto. Não o silêncio que se segue a um grande barulho, mas um silêncio que parecia vir de antes do som, que antecedia a própria existência dos ruídos. Era tão profundo, tão completo, que os batimentos do seu próprio coração pareciam ensurdecedores. E então, aconteceu. Por 3 segundos. Apenas 3 segundos. O hospital inteiro, com suas centenas de vidas entrelaçadas, suas máquinas complexas, seu incessante ir e vir, simplesmente parou. O relógio digital na parede do posto de enfermagem congelou. O monitor cardíaco ao lado, que antes exibia uma linha contínua, uma melodia constante de vida, subitamente estabilizou-se numa reta perfeita, uma pausa assustadora. As luzes,
que antes tinham um brilho constante, pareciam vibrar, como se estivessem à beira de apagar, mas mantinham uma luminosidade suave, quase etérea. O ar ficou espesso, quase tangível, e Ana sentiu como se estivesse respirando não oxigênio, mas pura essência de tempo, de mistério. E dentro desses 3 segundos, que se estenderam como uma eternidade, ela viu. Não com os olhos da carne, não da forma como vemos o mundo físico, mas com uma visão interior, a visão da alma que se abre para o invisível. Diante dela, no meio do corredor vazio, onde segundos antes só havia o chão polido e as paredes brancas, uma luz começou a se formar. Não era uma luz de lâmpada, nem o brilho refletido de um espelho. Era uma luz viva, pulsante, que emanava uma cor que ela nunca havia visto antes, algo entre o dourado e o prata, com nuances de azul celeste e violeta profundo. Essa luz se adensou, tomando uma forma suave, indefinida, mas inegavelmente presente. Não tinha asas, nem feições humanas nítidas, mas a sensação era de uma presença, com P maiúsculo, uma inteligência, uma benevolência que irradiava de cada partícula de seu ser luminoso. Ana não sentiu medo. A exaustão, a dor, o questionamento, tudo isso se dissolveu na presença daquela luz. Foi substituído por uma calma que invadia cada fibra de seu corpo, uma paz tão avassaladora que fez seus olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Era como se o universo inteiro estivesse se curvando para sussurrar um segredo antigo, uma verdade que ela sempre soubera no fundo do coração, mas que o ruído do mundo havia abafado. A presença não falou com palavras. A comunicação foi telepática, um fluxo de sentimentos, de imagens, de certezas que se imprimiram diretamente em sua mente e em seu coração. A mensagem era simples, mas profunda: você não está sozinha. O amor que você sente, a compaixão que move suas mãos, o desejo de curar, tudo isso é parte de uma teia maior, um desígnio sagrado. Sua dor é vista, sua luta é reconhecida. Há luz mesmo na escuridão mais densa, e essa luz é mais forte do que qualquer sombra. A presença transmitia uma sensação de consolo, de validação. Dizia-lhe que, mesmo nas derrotas, havia aprendizado, que cada semente de bondade lançada, cada toque de cura, cada palavra de conforto, reverberava no cosmos, criando ondas de esperança que se espalhavam para além do que ela podia ver. Ela sentiu um calor suave no peito, como se um bálsamo invisível estivesse sendo derramado sobre suas feridas mais íntimas, curando a exaustão que pesava em sua alma. Não era uma cura física, mas uma renovação espiritual, uma restauração da fé na própria capacidade de amar e de servir. A presença da luz parecia envolver o hospital inteiro, cada quarto, cada leito, cada alma sofredora, com a mesma compaixão ilimitada, mostrando a Ana que, por trás do sofrimento e da doença, havia sempre uma dignidade intrínseca, uma chispa divina que nunca se apagava. Era como se o véu da ilusão tivesse sido erguido por aqueles 3 segundos, revelando a verdadeira natureza das coisas, uma interconexão de amor e luz que transcende a morte e a dor. E então, tão sutilmente quanto havia começado, o feitiço se desfez. O relógio digital piscou, avançando 3 segundos de uma só vez. O monitor cardíaco voltou ao seu ritmo familiar de bips suaves. Os sons do hospital, que haviam sido absorvidos, retornaram gradualmente, como se a vida estivesse voltando a preencher aquele espaço que, por um instante, havia sido sagrado e suspenso. A luz dourada se desfez, não se dissipando, mas se tornando parte do ar, da própria atmosfera, uma energia que agora permeava tudo. Ana piscou novamente, sentindo o peso do prontuário em suas mãos. A enfermeira à sua frente continuava a digitar, alheia a qualquer interrupção. Para o mundo exterior, nada havia acontecido. Mas para Ana, o universo havia se recalibrado. Ela sentiu uma leveza no corpo, uma clareza na mente que há muito tempo não experimentava. A dor de cabeça havia sumido, e o cansaço persistente que a acompanhava há semanas dera lugar a uma energia renovada, uma sensação de propósito restaurado. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus colegas, para os quartos onde pacientes dormiam ou sofriam. A diferença era que agora, ela os via com outros olhos. Não apenas corpos doentes ou mentes confusas, mas almas, cada uma com sua própria jornada, seu próprio brilho. O hospital,
que antes parecia um lugar de constante batalha, agora se revelava como um santuário de esperança, um palco para a resiliência humana e a compaixão divina. Ela sabia que os desafios continuariam, que a dor e a perda ainda fariam parte de sua rotina, mas a perspectiva havia mudado. A presença da luz lhe havia lembrado que, mesmo no ponto mais baixo da escuridão, a luz existe, a ajuda está próxima, e a cura é possível em muitos níveis, não apenas o físico. A partir daquele dia, Ana continuou sua jornada como médica, mas com uma nova serenidade, uma sabedoria tranquila que irradiava dela. Sua empatia se aprofundou, sua capacidade de ouvir não apenas as queixas, mas os medos e as esperanças não ditas de seus pacientes, se tornou mais aguçada. Ela compreendeu que a maior cura, muitas vezes, não vem de medicamentos ou cirurgias, mas de um toque gentil, de uma palavra de encorajamento, de um olhar que reconhece a divindade inerente em cada ser humano. Ela passou a ver o sofrimento não como um fim, mas como uma oportunidade para a alma crescer, para a compaixão florescer. E naqueles momentos de silêncio, de desespero, ela se lembrava dos 3 segundos em que o hospital parou, em que o véu se ergueu, e a luz lhe trouxe a certeza de que nunca estamos sozinhos, que há sempre uma presença amorosa velando por nós, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Ana nos convida a refletir sobre os nossos próprios momentos de pausa, de silêncio, aqueles instantes em que o mundo parece congelar e a percepção se expande. O que acontece nesses pequenos vazios? O que estamos prontos para ver, para sentir, para compreender? E se os anjos sempre estiverem por perto, aguardando apenas que olhemos com os olhos da alma, que permitamos que o barulho do mundo diminua, e que o silêncio nos revele as verdades mais profundas? Eu me pergunto, e você, que compartilha este momento comigo, já viveu algo que desafia a lógica, algo que tocou sua alma de uma forma que mudou sua percepção da vida? Se sim, compartilhe conosco nos comentários abaixo, sua história pode ser a luz que alguém precisa. E se você sente que estas conversas íntimas, que exploram o mistério e a beleza do invisível, ressoam com você, eu o convido a se inscrever no canal, a se juntar à nossa comunidade, para que juntos possamos continuar a desvendar as histórias de luz que iluminam o caminho da nossa existência. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, quando o véu que separa os mundos se torna quase transparente pela intensidade de uma oração silenciosa ou de um coração que, mesmo em ruínas, ainda busca o sagrado. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com Ana, uma médica dedicada, cujas mãos já tocaram a vida e a morte incontáveis vezes, cujos olhos já viram mais desespero e mais esperança do que muitos poderiam imaginar. A história dela não é um conto de fadas, mas um sussurro vindo de um lugar onde a ciência e o mistério se entrelaçam na tapeçaria da existência humana. Naquela noite, o hospital parecia um labirinto de sombras e ecos, um organismo gigante que respirava com o ritmo dos monitores cardíacos e os passos apressados de quem lutava contra o tempo. Ana estava exausta. O peso das últimas semanas se acumulava em seus ombros, não apenas a fadiga física de turnos intermináveis, mas um cansaço da alma. Havia sido um período particularmente cruel, com perdas que a haviam marcado profundamente, pequenas batalhas diárias que, somadas, pareciam minar sua própria força vital. Ela amava sua profissão com uma paixão quase visceral, a capacidade de aliviar a dor, de trazer conforto, de, por vezes, desafiar o destino. Mas, ultimamente, essa paixão vinha se mesclando com uma tristeza densa, uma sensação de impotência que se infiltrava em cada célula do seu ser. Caminhava pelos corredores silenciosos, o cheiro de antissépticos misturando-se com o aroma suave das flores esquecidas em algum quarto, e o zumbido constante da aparelhagem médica servia como uma trilha sonora para sua própria introspecção. Seus pensamentos eram um emaranhado de casos complexos, de rostos de pacientes, e foi nesse instante, nesse microsegundo de distração e melancolia, que a primeira alteração sutil se manifestou. Não foi um som alto ou uma visão dramática, mas uma mudança no próprio tecido do ambiente. Os ruídos que antes eram um constante murmúrio, o bip dos monitores, o arrastar dos sapatos dos plantonistas, o eco distante de uma conversa, começaram a rarear, a diminuir de intensidade, como se alguém estivesse ajustando um botão de volume em uma orquestra fantasma. Um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma espécie de absorção, de densidade que preenchia o ar. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha,
um calafrio que não vinha do frio do ar-condicionado, mas de algo mais profundo, algo que parecia tocar a medula de sua alma. Ela olhou para a enfermeira que estava à sua frente, concentrada em um computador, mas a mulher parecia alheia a essa transformação quase imperceptível. Seria sua imaginação, a exaustão brincando com seus sentidos? Ela piscou, tentando clarear a mente, e nesse exato momento, o silêncio se tornou absoluto. Não o silêncio que se segue a um grande barulho, mas um silêncio que parecia vir de antes do som, que antecedia a própria existência dos ruídos. Era tão profundo, tão completo, que os batimentos do seu próprio coração pareciam ensurdecedores. E então, aconteceu. Por 3 segundos. Apenas 3 segundos. O hospital inteiro, com suas centenas de vidas entrelaçadas, suas máquinas complexas, seu incessante ir e vir, simplesmente parou. O relógio digital na parede do posto de enfermagem congelou. O monitor cardíaco ao lado, que antes exibia uma linha contínua, uma melodia constante de vida, subitamente estabilizou-se numa reta perfeita, uma pausa assustadora. As luzes, que antes tinham um brilho constante, pareciam vibrar, como se estivessem à beira de apagar, mas mantinham uma luminosidade suave, quase etérea. O ar ficou espesso, quase tangível, e Ana sentiu como se estivesse respirando não oxigênio, mas pura essência de tempo, de mistério. E dentro desses 3 segundos, que se estenderam como uma eternidade, ela viu. Não com os olhos da carne, não da forma como vemos o mundo físico, mas com uma visão interior, a visão da alma que se abre para o invisível. Diante dela, no meio do corredor vazio, onde segundos antes só havia o chão polido e as paredes brancas, uma luz começou a se formar. Não era uma luz de lâmpada, nem o brilho refletido de um espelho. Era uma luz viva, pulsante, que emanava uma cor que ela nunca havia visto antes, algo entre o dourado e o prata, com nuances de azul celeste e violeta profundo. Essa luz se adensou, tomando uma forma suave, indefinida, mas inegavelmente presente. Não tinha asas, nem feições humanas nítidas, mas a sensação era de uma presença, com P maiúsculo, uma inteligência, uma benevolência que irradiava de cada partícula de seu ser luminoso. Ana não sentiu medo. A exaustão, a dor, o questionamento, tudo isso se dissolveu na presença daquela luz. Foi substituído por uma calma que invadia cada fibra de seu corpo, uma paz tão avassaladora que fez seus olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma profunda compreensão. Era como se o universo inteiro estivesse se curvando para sussurrar um segredo antigo, uma verdade que ela sempre soubera no fundo do coração, mas que o ruído do mundo havia abafado. A presença não falou com palavras. A comunicação foi telepática, um fluxo de sentimentos, de imagens, de certezas que se imprimiram diretamente em sua mente e em seu coração. A mensagem era simples, mas profunda: você não está sozinha. O amor que você sente, a compaixão que move suas mãos, o desejo de curar, tudo isso é parte de uma teia maior, um desígnio sagrado. Sua dor é vista, sua luta é reconhecida. Há luz mesmo na escuridão mais densa, e essa luz é mais forte do que qualquer sombra. A presença transmitia uma sensação de consolo, de validação. Dizia-lhe que, mesmo nas derrotas, havia aprendizado, que cada semente de bondade lançada, cada toque de cura, cada palavra de conforto, reverberava no cosmos, criando ondas de esperança que se espalhavam para além do que ela podia ver. Ela sentiu um calor suave no peito, como se um bálsamo invisível estivesse sendo derramado sobre suas feridas mais íntimas, curando a exaustão que pesava em sua alma. Não era uma cura física, mas uma renovação espiritual, uma restauração da fé na própria capacidade de amar e de servir. A presença da luz parecia envolver o hospital inteiro, cada quarto, cada leito, cada alma sofredora, com a mesma compaixão ilimitada, mostrando a Ana que, por trás do sofrimento e da doença, havia sempre uma dignidade intrínseca, uma chispa divina que nunca se apagava. Era como se o véu da ilusão tivesse sido erguido por aqueles 3 segundos, revelando a verdadeira natureza das coisas, uma interconexão de amor e luz que transcende a morte e a dor. E então, tão sutilmente quanto havia começado, o feitiço se desfez. O relógio digital piscou, avançando 3 segundos de uma só vez. O monitor cardíaco voltou ao seu ritmo familiar de bips suaves.
Os sons do hospital, que haviam sido absorvidos, retornaram gradualmente, como se a vida estivesse voltando a preencher aquele espaço que, por um instante, havia sido sagrado e suspenso.